É impossível não sentir a presença de Deus, não é? Não, isso foi muito fraco. É impossível não sentir a presença de Deus. Epá, alguém disse um glória a Deus e aleluia, amém. Eu no escuro já descobri quem és. Até sei o teu nome e tudo. Mas não vou dizer. Muito bem. Eu gostava que todos nós pudéssemos ler um versículo que conhecemos bem. E eu trouxe numa tradução diferente. E vou pedir para eu projetar para todos nós podermos ler. Vamos todos juntos dizer: não vivam... Foi um bom ensaio. Agora vamos todos dizer com força. Novamente, é possível? Vamos lá dizer juntos. Não vivo... Amém. Nós temos vindo a pensar neste mês sobre alguma mentalidade do reino, algumas coisas que nós somos desafiados a pensar, a refletir para a nossa vida. E hoje eu gostava de pensar um pouco acerca daquilo que eu chamei o teste da nossa fidelidade. Mas antes de irmos lá, eu gostava que todos nós pudéssemos, eu não sei, uns têm Bíblia, de ligar, que pudessem ligar, outros é abrir papel, fosse o que fosse, em Daniel 3. Vamos todos até Daniel ler uma história, e nós vamos ler aqui uma passagem bastante longa, mas que é bom. Eu sei que alguns são assim um bocadinho mais preguiçosos de ler Bíblia em casa, então aqui vamos ter a oportunidade de ler juntos. Vou pedir que possam encontrar, abrir, e também vamos ficar de pé, e vamos ler este texto juntos, de pé. Ou eu vou ler e você vai acompanhar. Talvez só neste momento eu vou pedir que possa ser dada um bocadinho mais de luz na sala. E Daniel 3. Ok. Dá para ficarmos de pé? Ok, nós vamos ler este texto todos de pé. Daniel 3. Está no Velho Testamento para quem não sabe. Versículo 1. E diz assim... E eu vou ler esta história toda, eu sei, eu vou ler e já vou indicar. Eu vou ler 30 versículos, ok? Vou ler, não há problema, ninguém vai ficar escandalizado por se ler 30 versículos. Por acaso enganei-me, não são 30, são 33. E eu vou ler estes 33 e vocês vão acompanhar. Para quem não conhece essa história, vai ficar por dentro. E nós hoje vamos pensar sobre isto. Eu vou pedir que já aqui está. Nós vamos refletir sobre o teste da nossa fidelidade. E quem quer adquirir uma cultura do reino, uma mentalidade do reino, terá que entender que no reino, além de muitas vezes nós entendermos que há um processo de terra prometida e de deserto, entendermos a lição do jumento, como falamos aqui a semana passada, em que há momentos em que nós entramos numa conquista da nossa vida, sendo as estrelas, e há momentos em que passamos completamente despercebidos e até pagamos um preço por isso. Eu quero lhe dizer que há momentos em que nós temos que entender que na cultura do reino, sendo alguém do reino, servindo a Deus, a Cristo, sendo filhos de Deus, a nossa fidelidade a Ele estará sempre passando por testes. E é sobre essa medida que eu gostava de refletir nesta tarde. Então, Daniel capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro com cerca de 30 metros de altura e 3 de largura, e ordenou que a pusessem na planície de Dura, na província da Babilônia. E ordenou também que se reunissem todos os altos funcionários, os sátrapas, ministros prefeitos, conselheiros, tesoureiros, letrados e magistrados. Todos deviam assistir à inauguração da estátua que o rei Nabucodonosor mandara fazer. Quando todos eles estavam reunidos para a inauguração e se apresentaram diante da estátua erguida por Nabucodonosor, um arauto fez saber em alta voz: povos de todas as nações, raças e línguas, prestem atenção. Vão ouvir o toque das trombetas, oboés, cítaras,
harpas, liras e saltérios e de muitos outros instrumentos. Quando se ouvir o toque desses instrumentos, prostrai-vos. E vamos dizer aqui juntos, prostrai-vos. Dá para todos dizerem outra vez? Eu vou continuar a ler para si. Para adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Quem não se prostrar, diz comigo, prostrar. E eu vou continuar a ler. Em adoração será imediatamente lançado numa fornalha a arder em chamas. E assim, mal o som dos referidos instrumentos se fez ouvir, os povos de todas as nações, raças e línguas se prostraram. Diz comigo, prostraram. Já perceberam que a palavra prostrar vai andar connosco nesta tarde? Vamos seguir. Para adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandara fazer. Foi então que os caldeus aproveitaram a ocasião para denunciar os judeus. E foram dizer ao rei Nabucodonosor que Vossa Majestade viva para sempre. Vossa Majestade emitiu um decreto para que mal se fizesse ouvir o som das trompas, oboés, cítaras, harpas, liras e saltérios e de outros instrumentos, todos se deviam prostrar para adorar a estátua de ouro. E, se alguém não se inclinasse e recusasse a adorar a estátua, seria atirado para uma fornalha a arder em chamas. Mas alguns judeus, que a Vossa Majestade nomeou para governarem a província da Babilônia, desobedeceram às ordens dadas pelo rei. Não adoraram os vossos deuses, nem se prostraram diante da estátua. São eles Sadraque, Mesaque e Abdenego. Respiro fundo, estamos quase a meio. Vamos continuar. Nabucodonosor ficou furioso e ordenou que os 3 homens fossem levados à sua presença. Quando eles se apresentaram, o rei perguntou-lhes, Sadraque, Mesaque e Abdenego, é verdade que vocês se recusaram a adorar os meus deuses e a adorar a estátua que mandei erguer? Pois bem, mal ouvirem o som das trompas, oboés, cítaras, harpas, liras e saltérios, quase que me apetece dizer que esta gente repetia tantas vezes a mesma coisa. É interessante esta descrição. Ainda estão vivos? Amém. Ainda estão-se a aguentar de pé? Amém. Vamos continuar a ler. E de todos os outros instrumentos devem prostrar-se e adorar a estátua que fiz. Se desobedecerem, serão imediatamente atirados para dentro da fornalha a arder em chamas. Pensam que há algum Deus que vos possa livrar do meu poder? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam. Saiba, e é muito interessante que tu agora... Porquê que eu estou a ler isto tudo? Porque há provavelmente algumas pessoas que não conheceram esta história. Para outras, esta história é subejamente conhecida. O fato de eu estar a ler numa tradução diferente está a fazê-lo pensar nesta história de forma diferente. Mas esta parte agora aqui é mesmo muito interessante. Versículo 16 da minha Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam, saiba, Vossa Majestade, que não nos queremos defender. Mas o Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha e do vosso poder. E vai livrar-nos. Mas mesmo que Ele não nos livrasse, e se há um versículo que eu gosto neste texto é este, mas mesmo que Ele não vos livrasse, pode ter a certeza que não adoraremos os vossos deuses, nem nos inclinaremos diante da estátua de ouro que mandou fazer. Nabucodonosor ficou furioso e perdeu a paciência com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ordenou aos seus servos que pusessem 7 vezes mais lenha na fornalha. Mandou então aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem os 3 homens e os atirassem para dentro da fornalha a arder em chamas. E assim foram amarrados com a camisa, capa, turbante e tudo o que tinham vestido e foram lançados na fornalha a arder. Como o rei tinha dado ordens estritas para a fornalha ser aquecida acima do normal, as chamas atingiram e mataram os guardas que atiraram para o fogo os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles não entraram, só os lançaram lá para dentro,
mas só pelo calor que estava lá. Quantas vezes mais? Não percebi. 7 vezes mais. E o que é que aconteceu? Eles morreram só por aquele calor. Bem, Sadraque, Mesaque e Abdenego, ainda ligados, caíram os 3 no meio da fornalha em chamas. De repente, Nabucodonosor levantou-se, estupefacto, e perguntou aos oficiais: não eram 3 os homens que amarramos e atiramos para dentro da fornalha? E eles responderam: é certo, majestade. O rei replicou: então como é que eu vejo 4 a andar no fogo? E estes não estão ligados, nem parecem ser atingidos pelas chamas. E eu não sei qual seria o aspecto deste 4º homem que despertou neste rei o interesse em dizer, ou a estupefação, ou a reflexão, ou o que você quiser chamar, para ele dizer: o quarto parece mesmo um Deus. Como seria esta 4ª pessoa? Mas porque vocês querem sentar, ainda faltam-lhe alguns versículos e eu vou continuar a ler. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam cá para fora. E eles saíram. Sátrapas, chefes, governadores e outros oficiais do rei aproximaram-se dos 3 homens para verificar se não estavam queimados. O seu cabelo não estava chamuscado, nem a roupa tinha ardido, nem sequer, eu gosto desta parte, eu gosto desta descrição, nem sequer cheiravam. Nem sequer cheiravam. Há bocado cumprimentei alguns e cheiravam todos bem. Estes não tinham cheiro. Bem, vamos lá, senão vocês... É melhor eu não entrar. Versículo seguinte, na minha Bíblia é o 28. Então o rei exclamou: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele enviou o seu anjo para socorrer estes homens que o servem e nele confiam. Desobedeceram às minhas ordens e preferiram arriscar a vida a inclinar-se para adorar os outros deuses além do seu. Por isso, ordeno que quem falar sem respeito pelo Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja quem for e venha de onde vier, sem distinção de raça ou língua, seja feito em bocados e a sua casa seja completamente destruída, pois não há outro Deus que possa livrar alguém como este. Em seguida o rei prometeu, Deus merece, Jesus merece, com toda a nossa dedicação a essa salva de palmas. Em seguida, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego a posições ainda mais elevadas no governo da província da Babilônia. Mensagem do rei Nabucodonosor para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. Desejo-vos paz e prosperidade. Tenha esperança, só faltam 2 versículos. Pareceu-me bem fazer o relato dos prodígios e milagres que o Deus Altíssimo fez. Eu acho isto incrível. Um Deus pagão, horroroso, mau, terrível, escreve para todos a dizer o que Deus lhe fez. Não o espanta a si, espanta-me a mim. E vou ler o último versículo. Como são grandes os prodígios de Deus e como são extraordinários os seus milagres. Deus reinará para sempre, o seu domínio durará eternamente. Não, você não pode ficar sentado. E este último texto que Nabucodonosor escreveu para que todos os povos de todas as raças e línguas e nações soubessem o que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego é umas palavras que nós temos que repetir aqui nesta tarde, todos juntos. E no fim, eu vou esperar que em 30 segundos seja levantado um grande clamor de honra a Deus nesta tarde. Você entendeu bem o que eu disse? Eu vou ler isto, você vai repetir. E no fim nós vamos, durante 30 segundos, levantar a maior homenagem que nós podemos levantar nesta tarde a Deus. Eu não sei se tu vais gritar, se tu vais dizer palavras, as palavras que vais dizer, se vais aplaudir, se vais chorar, mas Deus tem que ser digno da tua entrega, adoração nesta tarde e honra nesta tarde. Versículo último diz assim: como são grandes os prodígios de Deus. E vamos todos dizer juntos: como são grandes os prodígios de Deus. Diz outra vez: como são grandes os prodígios de Deus. E como são extraordinários os seus milagres. Deus reinará para sempre.
O seu domínio durará eternamente. E agora exalta o nome do Senhor. Levanta as tuas mãos, aplaude, honra. Porque durante 30 segundos é isso que tu tens que fazer. Ainda só passaram 5 segundos. Honra a Deus nesta tarde. Honra a Deus nesta tarde. Honra a Deus nesta tarde. Ainda passaram 15 segundos apenas. Manifesta a tua honra a Deus, porque Ele merece. Aleluia. 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 Amém. Amém. Aleluia. Amém. Agora podes tomar o teu lugar. Aleluia. Muitas vezes não sabemos quando vai acontecer o teste à nossa fidelidade. E muitas vezes nós não nos conseguimos preparar para essa, não temos tempo para nos preparar. Eu não sei se acontece consigo, mas há momentos da nossa vida em que nós gostávamos de estar preparados para eles, certo? Quando temos que, por exemplo, perder alguém que nós amamos, nós gostávamos de estar preparados para a morte. E a maior frase, ou a frase que mais vezes nós ouvimos quando nos encontramos com alguém que perdeu alguém, o que nós dizemos é uma coisa muito simples, que é: epá, a morte é uma coisa natural. Depois há os mais iluminados que dizem: ninguém está preparado para lidar com a morte, mas tens que te aguentar. E sabes, nós gostaríamos de estar muitas vezes preparados para momentos da nossa vida, para momentos em que a nossa fidelidade a Deus é aprovada. Mas a verdade é que há momentos que nos apanham de surpresa. Somos surpreendidos por eles. E esses momentos levam-nos muitas vezes a estar inquietos, insatisfeitos, sem saber o que fazer. E é interessante que nesta história nós percebemos que tudo aconteceu muito rápido. Ainda o arauto estava a dizer, os instrumentos já estavam a tocar, as pessoas já estavam a prostrar. Tudo aconteceu de uma forma muito galopante. O rei declarou, saiu a lei, como eu disse, tocou a chamada. Não houve tempo para Sadraque, Mesaque e Abdenego terem uma estratégia. Então significa que há momentos na nossa vida em que a nossa fidelidade a Deus, a nossa fidelidade para com o Senhor da nossa vida vai ser testada. E há 2 estágios no teste da nossa fidelidade a Deus. E eu gostava de falar destes 2 estágios, desses 2 momentos, destas 2 circunstâncias que acontecem quando a nossa fidelidade a Deus é provada. Ainda estão cá comigo? Amém. Ainda estão vivos? Amém. Estão felizes? Amém. Estão inspirados pela história? Amém. Quem é que não conhecia esta história pode levantar a sua mão, por favor? Temos algumas pessoas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Foi bom lermos. Primeiro estágio. E eu vou pedir que ponham aquilo, a primeira palavra que eu quero deixar aqui nesta tarde. É possível? Ela vai aparecer. Não. Mais para a frente. É isso mesmo. Prostrar. Uma pergunta que se impõe na nossa vida quando nós estamos perante situações. Há uma pergunta que nos assiste quando nós olhamos esta história, e se Sadraque, Mesaque e Abdenego, e se eles se prostrassem? Qual seria a nossa interpretação? Alguns mais ligeiros, alguns cristãos assim um bocadinho mais elásticos na sua interpretação da vida, diriam talvez: temos que entender, temos que aceitar. Isto é uma mentalidade que nós temos que adquirir. Há momentos que temos que perder hoje para ganhar amanhã. Uma mentalidade assim um bocadinho mais elástica. Alguém já ouviu pensamentos destes? O que muitas vezes nós não paramos para pensar é qual seria a reação, o impacto na vida daquelas pessoas que perceberam em Sadraque, Mesaque e Abdenego que Deus era extremamente importante nas suas vidas, de tal forma que Deus era o centro das suas vidas e eles estavam dispostos a pagar o preço por servirem a Deus. Qual seria o impacto daquelas pessoas que, olhando para a vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego, olharam para eles e pensaram claramente: estas são pessoas que nos dão um indício,
nos dão uma forma que, afinal, não vale a pena seguir a Nabucodonosor, nem aos deuses que estão levantados na Babilónia, mas que é realmente importante seguir ao Deus deles. Qual seria o impacto? Qual será o impacto das pessoas que te rodeiam quando são inspiradas pela tua vida? Quando tu dizes, eu sirvo a um Deus que faz milagres, eu sirvo a um Deus que faz prodígios, eu sirvo a um Deus que faz algo extraordinário na vida daqueles que o seguem. Qual será o impacto na vida dessas pessoas que te rodeiam e que ouvem essas palavras e essas atitudes de fé da tua vida, quando elas veem que em momentos da tua fidelidade para com Deus ser provada, no momento em que tu és desafiado a prostrar-te ou não perante circunstâncias, outros deuses, outras circunstâncias, qual é o impacto na vida delas quando elas veem que afinal tu cedeste à pressão? Porque é disso que nós estamos aqui a falar nesta tarde. Porque quando a nossa fidelidade a Deus é provada, é nesta dimensão que temos que pensar. Como é que as pessoas que estão à minha volta, olhando para mim e sentindo-se inspiradas pela minha fé em Deus, pela minha fé em Jesus, pela minha fé na palavra de Deus, como é que essas pessoas encaram nos momentos de pressão, nos momentos em que somos pressionados por uma série de circunstâncias, quando devemos prostrar-nos ou não, qual será o impacto que nós colocamos na vida dessas pessoas? Alguém está cá? A lei aparece nesta história para provar a fidelidade destes discípulos de Deus. E uma das coisas interessantes é que, como não houve tempo para eles pensarem, eles apenas reagiram. E uma das coisas interessantes é que a reação deles demonstra claramente quem eles são. E, meus amigos, eu quero vos dizer nesta tarde, as nossas reações mostram quem nós somos. Não há hipótese. Queres conhecer um pouco acerca de uma pessoa? Se ela gosta de futebol, vê um jogo de futebol com ela. Você já não notou que há pessoas que quando veem um jogo de futebol parece que se transfiguram? Hã? Você já viu que há pessoas que quando são colocadas em pressão, em stress, em circunstâncias, parece que elas se transfiguram e nós dizemos, não conhecia esta faceta nesta pessoa. Há pessoas que estão em momentos e em circunstâncias em que são provadas, que é provada a sua fidelidade, e o que é que nos é demonstrado? O que elas são. Meus amigos, eu quero vos dizer que aquilo que nós somos podemos tentar esconder, mas há um momento que vem ao de cima. O povo português tem uma expressão muito interessante que é, há momentos em que o verniz estala. Estala. Há gente que às vezes a gente olha para elas, somos inspirados pela sua forma, pela sua trégua, mas quando elas estão debaixo de um stress, ouça, a gente parece que tem um encontro de primeiro grau com outra pessoa. Alguns de nós ficamos naquele duelo. Ou a pessoa sofre de personalidade dupla, ou a pessoa é bipolar, ou a pessoa, de repente, parece que qualquer coisa entrou dentro dela e ela transfigurou-se, ou simplesmente a pessoa revelou o que ela é. E esta é sempre a última alternativa, que nós temos sempre muita dificuldade em aceitá-la. Mas, na maior parte dos casos, não foi um demónio que entrou na pessoa, não foi nada sobrenatural, foi só uma revelação daquilo que ela é. E eu quero te dizer que é quando a nossa fidelidade é provada a Deus em tantas... E nós achamos que a nossa fidelidade é provada a Deus só quando, por exemplo, passamos por uma doença. Só quando estamos numa cama de hospital é que a nossa fé é provada. A nossa fidelidade a Deus é provada. História. É quando tu tens um conflito que a tua fé também é provada. A tua fidelidade a Deus. Ouça, eu esta semana tive um exercício de o Senhor me ensinar a crescer mais no autodomínio, no domínio próprio. Lá em casa houve assim 2 ou 3 situações em que me pediram para fazer e eu tive que ter domínio próprio. Não foi nada de mal. E provavelmente eu é que estava incomodado com aquilo. E apetecia-me, sabe o que era? Partir a louça. E eu tive que ter domínio próprio. Eu fiz mesmo o exercício. Domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio. Espírito Santo, ajuda-me, ajuda-me.
E isto é que provoca crescimento, porque quando nós estamos no teste, onde aquilo que somos é provado, a nossa fidelidade a Deus prova-se quando nós somos testados no nosso caráter, naquilo que nós somos, na nossa essência. Há muitos que acham que a sua fé é provada só por você vir ao domingo. Ouça, se você acha que a sua fidelidade a Deus é provada por você vir ao domingo, você ainda não entendeu nada do relacionamento com Deus. E deixe-me dizer isto outra vez para que não fiquem dúvidas. Nada. Estares aqui nesta tarde é apenas e só um reflexo de tu respirares e seres um cristão. A tua fidelidade a Deus prova-se quando tu saís daqui um bocadinho ali, ou quando tu estiveres ali e alguém te contrariar e disser uma coisa ao contrário daquilo que tu esperas e pensas. Eu hoje estava a orar e a pensar nisto e disse, Senhor, eu sei que esta tarde vai ser difícil. Quando somos fiéis, ficamos no alvo. E ficar no alvo significa que muitas pessoas não aceitam e não interpretam e não compreendem a nossa fidelidade, a nossa fé. Quando nos posicionamos sobre algo que a maioria é contra, ficamos no alvo da crítica, do ódio, dos discursos contemporâneos a dizer que estamos errados. Eu gosto que esta coisa, ser cristão, leva-nos a dizer umas coisas diferentes daquilo que a sociedade pensa. E muitas vezes dizer coisas diferentes daquilo que a sociedade pensa levam as pessoas a olhar para nós olhando com os olhos de são muito extremistas. Pensam de uma forma muito exclusivista, muito elitista, numa forma que parece que só eles é que estão certos. Eu quero dizer, nós não estamos certos, mas estamos certos quando acertamos a nossa certeza com a certeza de Deus. Aí estamos certos. Não por uma certeza em nós, mas pela certeza que Deus nos traz. Porque a certeza dele é uma certeza perfeita. Lembram-se no início? Importa que a nossa mente seja renovada para estar de acordo e conhecer a boa, agradável vontade de Deus. Ainda estão cá, não estão? A sociedade espera muito de nós. Assim como a sociedade daqueles dias esperava muito de Sadraque, Mesaque e Abdenego. A sociedade espera muito de nós, espera um exemplo, espera uma atitude, espera uma inspiração, espera um desafio. É muito interessante que se calhar se nós recuássemos aí uns 10 anos, a igreja não estava tanto na moda como hoje está. Hoje há uma aceitação muito maior na sociedade para a igreja, como nós somos, com aquilo que nós pregamos. Esta é uma verdade. E nós temos que perceber que temos que aproveitar este momento. Ir a uma igreja em muitos países da Europa, e não só da Europa, hoje é uma coisa muito à maneira. Eu quero dizer que nós temos que saber ser inteligentes e aproveitar esta onda. Significa que as pessoas olham para nós e esperam de nós uma inspiração. E eu gosto desta história, porque de repente eu vejo ali 3 homens que podem ser muito bem qualquer um de nós nos nossos dias, que são colocados no momento em que de repente são surpreendidos por um teste à sua fidelidade a Deus, sai um arauto, sai uma ordem e de repente quando todos esperam, o que é que eles vão fazer? Você repare, porquê é que rapidamente viram que eles ficaram de pé? Porque os olhos estavam sobre eles. E eu quero te dizer que os olhos das pessoas que te rodeiam estão sobre ti. E tu tens que pensar uma coisa, quando a tua testa é provada, quando a tua fé é provada, quando a tua fidelidade é provada, esta é a pergunta que eles vão fazer. Vão eles se prostrar? Quando tu passas por momentos em que a enfermidade chegou lá à casa e tu falaste tantas vezes ao teu colega de trabalho, ao teu colega de escola, que Jesus pode curar, e ele viu e soube que a enfermidade chegou lá à casa, a primeira pergunta que ele vai fazer, será que ele vai aguentar ou vai prostrar-se à dificuldade? Ainda estão vivos? Muitas vezes, e não espero outra coisa nestes dias, nós vamos ser marginalizados porque a nossa fé está na palavra. E a palavra, muitas vezes, não vai ser compreendida. Nós hoje somos questionados por muita coisa. A fé do cristão é questionada por muitas coisas nestes dias. Ter uma posição entre as pessoas dos nossos dias levam-nos a ter uma posição entre pessoas que não se posicionam. E você sabe, é interessante, você sabe que há uma diferença entre há um meio termo entre estar de pé e estar sentado. O que é que você chama esta posição? Digam lá. É uma diferença, não é? Vou usar aqui um exemplo. Lá atrás, como é que eu estou? Sentado ou de pé? Os da última fila?
pé. E assim, estou sentado ou estou... ou de cócoras? Não conseguem diferenciar. E há pessoas que procuram um meio termo. E uma das coisas que eu acho interessante nesta história é que Sadraque, Mesaque e Abdenego não fizeram este esquema que hoje muitos cristãos na atualidade tentam fazer. Para não parecer mal aos de dentro e aos de fora, como nós dizemos da nossa gíria, fazemos uma coisa. Não estamos nem de pé, nem sentados. Queremos ficar no meio termo. E eu quero te dizer que quando a nossa fé é provada, quando a nossa fidelidade a Deus é provada, não dá para ficar a meio termo. Ou somos ou não somos. Ou somos ou não somos. E eu gosto que Sadraque, Mesaque e Abdenego não estavam cá com modas. A gente não vai ficar de cócoras. O que a gente vai fazer é ficar de pé. E eu quero te dizer, eu hoje tenho pensado muito, será que nestes dias em que a fidelidade de cada um de nós é provada, ainda vai haver valentes que vão ficar de pé? Ainda há valentes que vão dizer com a sua atitude aquilo que cantavam há pouco, poderoso este nome é. Será que ainda há valentes que vão ter a coragem de ficar de pé e dizer, no meio de todas as dificuldades e circunstâncias, e eu creio que este nome é poderoso, mesmo que por causa disso eu vá à fornalha, e mesmo que eu tenha que morrer, aleluia! Ter uma posição de gente, no meio de gente que não se posiciona. Você já viu que a sociedade dos nossos dias tem um argumento que é tudo vale. Certo ou não? Todos nós entendemos isto. E é interessante que hoje à nossa volta somos rodeados por pessoas que não se posicionam. E quando nós tomamos uma posição é do género. Se estamos contra é porque estamos com os que estão contra. Se estamos a favor é porque estamos com os que estão a favor. E alguém entende o que eu digo? E há um provérbio português que diz, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. E eu quero dizer que isto é mesmo assim. Tal e qual. Eu nesta tarde é mesmo pumba. É verdade. Quando nós andamos com os que estão contra, não andamos com os que estão a favor. Não venham cá com poesias, nem com filosofias. Há gente que gosta de fazer um grande exercício mental para dizer, não, isto era só porque estava ali. Ouça, ninguém está só ali porque está ali. Ai, é essa a mentalidade que tu trazes. Então tu estás aqui só porque estás aqui. Tu estás na igreja só porque estás na igreja. Tu és filho de Deus só porque és, mas a qualquer momento podes deixar de ser, é isso. Senhor, duro discurso é este. O que Deus está a procurar hoje é pessoas que estejam dispostas a ficar de pé. E pessoas que estejam dispostas a pagar o preço para ficar de pé. Não dá para ficar pelo menos. Eu só estou ali que é para construir pontes. Eu não preciso de estar no meio dos demónios para construir pontes com eles. Eu não quero construir pontes com eles. Nós precisamos de entender que quando estamos e tomamos posição com aqueles que não se posicionam, merci. Quando nós tomamos posição com os que não se posicionam, nós estamos a tomar uma posição que é não ficar de pé. E Deus quer hoje uma igreja e uma geração que se levante para tomar uma posição na sociedade. Quem não se posiciona é refém de qualquer vento de opinião. Pessoas que não têm... Você não conhece aquelas pessoas do género? Vem um e diz assim, boa. Vem outro, boa. Olha, mas eu acho que é melhor caminhares para ali. Boa! Conhece pessoas assim? Amém. Pessoas que não têm posição. E Deus hoje quer pessoas que saibam tomar uma posição. Pessoas que saibam pagar um preço. É interessante que João tem um texto muito interessante que diz assim, se pertencessem ao mundo, ele havia de vos estimar como filhos. Está a falar de nós. Mas como foram escolhidos por mim, o mundo tem-vos odiado, porque já não pertencem ao mundo. Não dá para haver meios termos. A nossa fidelidade é provada na crise. Quem vai estar preparado para ficar de pé? Quem vai ficar? Eu quero te dizer que nós somos pessoas não com preconceitos, mas com conceitos. E uma das coisas que nós temos que entender é que nós não nos ligamos com algumas pessoas
Não por uma questão de preconceito, mas exatamente pelo oposto, porque temos um conceito sobre a vida e sobre as circunstâncias. E mais ainda, eu gostava de deixar isto nesta tarde, nós não somos ignorantes, somos instruídos na palavra. E ser instruído na palavra significa que eu sei onde devo estar e onde eu não devo estar. Com quem devo andar e com quem não devo andar. Onde posso ficar sentado e onde tenho que ficar de pé. Este é um grande desafio que Deus nos coloca nesta tarde. Ainda estão vivos? Se queres ser amigo de todos, o teu pensamento tem que se acertar com todos. E quero-te dizer que tu vais entrar num processo de loucura. Se quiseres aceitar ser amigo de Deus, o teu pensamento tem que se acertar com a palavra dele. Eles ficaram de pé, entre a multidão, não se prostraram. E isso gerou dificuldade. Deixa-me dizer-te isto. As pessoas não suportam fidelidade no meio da crise. As pessoas lidam muito mal com isso. O que é que tu esperas de um amigo? O que é que tu esperas de um amigo? Há uma coisa que todos nós esperamos de um amigo. É que no meio da dificuldade ele esteja aonde? Aonde? E como é que nós interpretamos quando ele não fica ao nosso lado? Não é amigo, inimigo, mais ou menos amigo. Quando um amigo não fica ao nosso lado num tempo de crise, ele não fez aquilo que era para nós, provavelmente, o tópico número 1 de ser um amigo. E nós lidamos muito mal com isso. Certo? Perguntei-me eu hoje a Deus, Deus, qual será o teu pensamento acerca de mim quando tu esperas que eu fique de pé por ti e eu não fico? Esta foi a pergunta que eu hoje fiz a Deus, de manhã, quando refletia. O que é que tu sentes quando tu esperas que eu fique de pé por ti e não fico? E eu tento encontrar uma posição no meio das minhas circunstâncias para ficar de bem com a minha consciência e com os meus amigos, porque eu não quero ficar mal visto, mas quero encontrar ali um meio termo para que toda a gente me aceite bem. Como é que tu ficas, Deus, no meio disso? Foi a pergunta honesta que eu fiz hoje a Deus e era a pergunta que nós devemos fazer nesta tarde aqui. E eu quero dizer que Deus não fica contente. Não pode. Porque aquilo que Ele espera de nós é que nós fiquemos de pé na altura de provar a nossa fidelidade para com Ele. E que o mundo saiba bem de que lado é que nós estamos. E que não temos medo de pagar isso. Eu quero te dizer que a nossa teologia é uma teologia que tem milhares de anos. Os dias podem mudar, as circunstâncias podem mudar, mas a teologia continua igual. Claro que há coisas que mudam. Se nos dias de Jesus eles tinham que usar cabelo comprido e provavelmente Jesus tinha cabelo comprido, não significa que hoje nós temos que usar, todos os homens, cabelo comprido porque somos seguidores de Jesus. E estamos em pecado porque temos cabelo curto. Nada disso. O que eu estou a dizer apenas e só é que isso não é teologia, mas há coisas que são teologia. E nós estamos firmes na palavra. E aquilo que estes homens disseram foi, não importa, mesmo que ele não nos salve da fornalha, nós vamos continuar a obedecer-lhe. E eu gosto disto. Significa mesmo que Deus não responda porque a gente ficou de pé. Nada muda na nossa convicção de que devemos ficar em pé. E isto para mim é essencial na minha vida. E esta é a grande lição que eu tiro desta história. Eu tenho que ficar em pé, independentemente de tudo. Posso ouvir um amém? Vou terminar com a outra palavra que eu gostava de vos deixar. Quando a nossa fidelidade é provada. Eu vou pedir que eles me ponham outra palavra, vai aparecer aí. Mas a palavra é afirmação. Ela há de chegar a qualquer momento. Quando chegar, diga, chegou, que é para eu perceber. Está bem? Quer dizer que ainda não chegou? Ok. Sabem que isto da eletrónica tem algumas demoras. Chegou o momento de falar com o rei. O rei ainda colocou a hipótese de eles não terem ouvido bem. Ainda não chegou. Mas vai chegar. Tem que haver esperança. Chegou o momento de falar com o rei. Porque até agora era tudo uma posição em relação a quem estava à volta. Mas chegou o momento de falar com o rei. E eu gosto que o rei dá ali um indício dos... Eu vou-vos explicar. Nós arranjamos um computador que é alentejano. E entre o clique
a informação e o chegar aqui, vocês têm que entender isso, não é? Estou a brincar, não é? Eu posso dizer estas coisas porque tenho já assim a costela flutuante alentejana. Ouça, chegou a altura de falar com o rei. Já não era só uma afirmação pública, era falar com o rei. Ainda estão comigo? E eu gosto que o rei dá ali um indício do género. Se vocês se calhar ainda não ouviram muito bem, e a volta a repetir-lhes, e diz, quando tocar... Mas eles disseram, não, nós ouvimos bem. Nós ouvimos e entendemos tudo muito bem. E Deus espera de pessoas hoje que o servem e que são filhos dele, que quando são provados na sua fidelidade, não se prostem, fiquem de pé, e quando são questionados, tu percebeste bem o que estás a tomar na tua posição? Percebi. Mas tu ouviste bem? Ouvi, graças a Deus ouço bem. E entendo bem. Pessoas que percebem bem. Ouça, só vale a pena tomar uma posição de ficar em pé e assumir um papel quando se percebe bem o que se está a fazer. Sabe uma das coisas que mais me custa na vida? É ver pessoas que tomam posições, muitas vezes, sem perceber porque é que as estão a tomar. Não vou usar os 2 adjetivos que me vieram à cabeça de repente. Mas no mínimo, e um que não me lembrei, de lá há bocadinho, no mínimo e simpaticamente eu digo que é ridículo. A gente morrer por alguma coisa que nem sequer percebe o que é que está a morrer. E o rei questionou-os. Nós entendemos bem. Há uma música que nós temos ultimamente que cantamos que é Eu sou quem dizes que eu sou. Eu acho que eles sabiam esta música, ainda ela não foi criada, eles já sabiam. Não tinha sido criada, eles já sabiam. Eles não tinham dúvidas de quem eles eram. E a pergunta que se impõe aqui nesta tarde, no momento da afirmação em que a nossa fidelidade é provada, nós sabemos quem somos. Sabemos bem quem somos. Saber o que Deus nos chama. Ainda estão cá comigo? Vou-me poupar a ler aqui os versículos. A afirmação tem um preço a pagar. Há pessoal que, quando é pressionado por perguntas, muda de opinião. Você sabe o que é que podia ter acontecido? Eles ficaram de pé, está bem, sofreram a pressão, não é? De repente o rei lembrou-lhes, não se esqueçam que há a fornalha. E eles podiam ter dito, há a fornalha. Então a gente, se calhar, não tínhamos percebido muito bem. Se a gente soubesse desde o início que este negócio tinha fornalha, a coisa era diferente. Há gente que parece que às vezes não percebe que quando abraça Deus, Jesus, e toma uma novidade de vida, que há coisas, consequências desse ato, dessa afirmação. E uma das coisas interessante é que eles, quando são questionados pelo rei, vocês perceberam bem, entenderam bem, eles não mudaram de esquema, não arranjaram uma solução. Há forno? Sim, não há problema. E uma das coisas interessantes é, o rei ficou o quê? Diz a Escritura. Furioso. Porque eles, o que é que eles fizeram? Mantiveram ou recuaram na opinião? Quando a fidelidade deles foi provada, o que é que eles fizeram? Enganámo-nos. Afinal, isto, ser cristão, não é assim, eu só sou cristão porque vou à igreja, podia não ir a lado nenhum, não tenho nada para fazer ao domingo à tarde. Ou nós estamos aqui porque é um reflexo daquilo que é a nossa vida. Ou nós já entendemos que estarmos aqui nesta tarde é pura e simplesmente só porque nós somos cristãos e como respiramos, nós temos que prestar culto e homenagem a Deus. Não tem nada a ver com mais nada, tem a ver só... Não tem a ver com os... Claro que nós podemos estar aqui como está noutro lugar, tem a ver com o estilo, com aquilo, o ambiente, com aquilo que nós nos sentimos melhores, piores. Ok, isso é como em tudo. Há coisas que nós às vezes... Quantos de nós já tivemos uma peça de roupa que usamos uma temporada e de repente olhamos para ela um dia e dissemos, epá, já não gosto disto. E o que é que nós fazemos? Reciclamos. Mandamos para alguém que faça-lhe falta. De repente, o rei furioso disse 7 vezes mais. E eu gosto disto, sabe por uma razão? Você diz assim, você não diz porque não pensou tão rapidamente, mas se pensasse um bocadinho diria assim, você diz que gosta disso porque não foi você que foi para a fornalha. Também é verdade, não posso dizer que não. Porque provavelmente se eu estivesse lá eu não saberia qual seria a minha reação. Mas eu estou a ser desafiado por estes homens. Porque estes homens de repente são questionados pelo rei. O rei,
Eles respondem ao rei e o rei diz, só por causa dessa atitude, 7 vezes mais. Rei, se tu tivesses dito que isso ia sofrer 7 vezes mais complicações, a gente não queria. Afinal, tu segues a Jesus porquê? Afinal, tu és filho de Deus ou filho de uma religião? És filho de Deus ou filho de uma denominação? Afinal, tu és filho de Deus ou filho de uma teologia que tu adquiriste e achas que é a teologia? Lamento dizer, para quem não sabe, nem a teologia nos leva ao céu, nem a denominação, nem uma igreja. Lamento dizer que é a nossa posição perante as circunstâncias, provando que nós somos fiéis a Jesus e ao caminho, e ao único caminho, que é o caminho que nos leva ao céu. Não há hipótese. Podes saber muito sobre teologia e não perceberes nada sobre salvação. As pessoas que conhecem mais de teologia que eu conheço, eu tenho a convicção que elas não irão para o céu. Porque a vida delas é uma prova absoluta na sua vida. Ouça, uma das pessoas que em Portugal mais conhece sobre teologia é um padre, que quando ele fala, a gente tem uma dificuldade em entender se ele é salvo. Ele até diz, quando lhe pergunta se é salvo, ele diz, a gente não sabe se somos salvos. Mas se você perguntar questões profundas sobre a Bíblia, a teologia bíblica, o homem sabe. Sabe as línguas todas, na profundidade. Estão ainda vivos ou não? O mundo pode dizer o que disser, nós temos que ter uma posição. E eu gosto do rei. Quantos podemos lá dentro? Quantos estão lá dentro? Quantos saíram de lá? Como é que eles saíram? E o rei disse, eu estou doido com isto. O mundo vai ficar doido quando nós, perante a pergunta, prostrar ou não, quando somos questionados na nossa fé e na nossa fidelidade, nós somos capazes de dizer, rei, nós não vamos obedecer. E ainda que ele não nos livre da fornalha, nós vamos pagar esse preço. Aguente-se, rei. E o rei ficou louco. Vale a pena ser fiel? Claro que vale. Alguém disse uma coisa muito interessante, que a morte para nós tornou-se um passeio quando sabemos quem está connosco. Andar no fogo e não nos queimarmos é graça de Deus. Queres honra? Queres que as pessoas te reconheçam? Honra quem é digno de toda a honra. Ser fiel a quem é digno de receber a tua fidelidade. E eu queria que a equipa do louvor subisse e queria ler 2 versículos para si. Mas o Deus, disseram eles, a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha, do vosso poder, e vai livrar-nos. Mas mesmo que Ele não nos livrasse, pode ter a certeza que não adoraremos os vossos deuses, nem nos inclinaremos diante da estátua de ouro que mandou fazer. Dá para ficarmos de pé? Fica um momento em que vejas os teus olhos, estás com Deus. A nossa fidelidade é provada.
há um teste que passa por estes dois estágios. Há pessoas aqui que estão a passar por um teste em que no seu relacionamento as coisas não funcionam. A tua fidelidade a Deus está a ser provada. As coisas não funcionam ao ponto de ser desesperante. Ser impossível a coabitação. Há aqui pessoas que há circunstâncias na sua vida que estão a ser desesperadas de se ultrapassar e de viver. Há aqui pessoas cansadas. Há aqui pessoas completamente cansadas. A sua fé, a sua fidelidade a Deus está a ser provada, testada. E este é o momento que te perguntam: vais ficar de pé ou vais prostrar-te perante as circunstâncias? Este é o momento que te questionam à tua volta, dentro da igreja, fora da igreja. Pessoas te perguntam, pessoas te fazem aquelas perguntas inconvenientes para ti, porque te fazem refletir sobre o que tu não queres refletir, te fazem pensar sobre o que tu não queres pensar e que te tornam o teu momento ainda mais desesperante. Vamos deixar que o Espírito de Deus ministre a nossa vida através desta música. Vamos deixar que o Espírito de Deus ministre a nossa vida.